educação, né, e essa atividade secretária avançar, eu entendo que eu entendo que nós temos desafios que a gente precisa trazer para essa questão da regionalização. E aí eu já vou pegar uma carona e provocar também o Maurício, que eu acho que é muito importante, Maurício, a gente ouvir do Ministério da Educação qual é a disposição do Ministério de trazer esses desafios regionalizados. Eu entendo isso como uma potência muito grande. E quando nós falamos de regime de colaboração União, Estado e Município, e a Undime representa os municípios, o CONSED representa os estados e o MEC representa a União, nós temos uma potência de ação conjunta que precisa ser utilizada. E outra questão muito importante dos ADEs, e nesse momento agora, ele vai ser muito significativo no ano eleitoral, que é a blindagem dos programas com relação às políticas de governo e fortalecimento das políticas de Estado, nesse momento de transição governamental. Em momentos que, muitas vezes, nós ainda sofremos muito na ponta com colegas dirigentes que sofrem, coitados, a gente tenta acudir à medida do possível, porque foram indicados, sabe-se lá Deus, por que razão, menos por um conhecimento, uma habilidade técnica, muitos com muita vontade de acertar, mas com muita dificuldade, secretários que muitas vezes sequer têm o poder de gerir o seu orçamento, numa situação até criminosa, de ter o seu orçamento da secretaria sendo gerido por outras áreas da prefeitura. E o arranjo, ele tem uma outra potência importante de dialogar com os prefeitos, e isso é muito importante. Tá? É uma ação que tem sido feita com bastante eficiência. Então, esse fortalecimento das políticas de Estado, eu entendo que é um papel que a gente precisa potencializar, vocês já fazem, é importante potencializar. Nós temos, e de que forma que a Undime pode contribuir cada vez mais? Nós temos uma ferramenta, o Convívio Educação é uma plataforma da Undime, uma plataforma imensa de gestão, tem várias áreas, você faz desde gestão de frota, controle de alimentação, até o processo de informação, de troca de informação, de videoconferências, de repositório de legislação. Os dirigentes conhecem, quem aqui for prefeito, quem for, pergunta para o seu dirigente, ele conhece a plataforma. Ele é um instrumento que ele potencializa, ele coloca em rede todo o Brasil. Ela é uma ferramenta muito importante e ela pode ser utilizada como uma estratégia regional para discutir assuntos, para mobilizar temáticas, para construir roteiros de aprofundamentos de estudos. Tá? Eu quero saber sobre VAR. Lá tem vasto material explicando o que é o VAR, como se desdobra o Fundeb e assim por diante. Outra questão que a Undime tem todos os instrumentos em todos os estados, onde não tiver, eu puxo a responsabilidade para a Undime Nacional, no sentido de fortalecimento dos polos regionais como instrumento de discussão conjunta. Olha, Luiz, mas espera aí, mas como fica? Não sobrepõe? Não sobrepõe. O ADE ele tem um caráter executivo muito forte. E a Undime ela tem um caráter de discussão das políticas educacionais e transformar esses elementos em uma política em âmbito estadual ou nacional que é fundamental para consolidar aquele desafio. Então, não existe concorrência, competição. O meu município agora, eu estou participando do ADE, eu nem preciso participar das reuniões da Undime. Não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário. Aí é que você participa para garantir que as pautas vão se complementar. Então, essa ação ela é muito importante e ela é complementar, porque a Undime tem assento lá junto com o Maurício, aqui no MEC, lá no Estado. Então, essas ações, elas avançam e elas vão. Eu lembro um dia, eu tenho medo de sentar do lado do Abruzzo, que cada vez que eu sento, ele me faz provocações, e aí ele tira meu sono por muito tempo. Eu já vou concluindo agora, lembrar dessa que eu sempre lembro. Um dia ele virou e falou, apontou assim, foi num evento lá em São Paulo, ele apontou para mim e falou assim, lembrei de um padre muito antigo, que ele contava a história, que ele falava, se o burro soubesse a força que ele tem, era o carroceiro que estava puxando a carroça e ele estava sentado em cima. Né? E ele vira para mim e fala assim, a Undime tem que cumprir, se ela cumprir o papel e a função que ela tem, ela faz transformações muito grandes. Né? E dessa fala dele, dessa responsabilidade que ele colocou, ele não, né? Que a Undime se propôs a fazer, e que ele cobrou,
muita coisa já aconteceu, eu já disse para ele. E acho que o último filhote, eu vou colocar agora, está nascendo na Undime São Paulo, que é uma rede de formação Undime que vai integrar a Brúcio. Inicialmente, a semana que vem, a gente faz um trabalho interno, no mês de setembro, depois eu mando o convite para todos vocês, né? E a ideia é que a gente possa expandir, Carla, que os outros estados também possam avançar, mas que ela avança com um núcleo que está trabalhando agora, no compromisso criança alfabetizada, de articuladores, formadores. Na sequência, isso esteja com todos os polos, e por que não? E, obviamente, integrando nisso os ADS e as iniciativas dessa natureza. Tá? Então, vocês cuidado com a provocação desse moço, que ele é muito perigoso. Muito obrigado por incluir-nos nesse debate. Obrigado, obrigado. Nada, sou do bem. Ai, que endurecer sem perder a ternura. Eu só queria fazer um pequeno comentário de uma coisa que o Luiz falou, que é muito importante. A última Munique, que é a pesquisa com os municípios, mostra que cerca de 40% dos municípios brasileiros, em cerca de 40%, as secretarias municipais de educação não gerem os recursos da educação. E educação tem muito dinheiro graças ao Fundeb. Participar da Undime e participar de um arranjo de cooperação intermunicipal, pode ser consórcio, pode ser ADE, pode reduzir esse fenômeno. Porque é muito importante mostrar para o prefeito, mostrar para a cidade que a educação é um ecossistema muito poderoso e importante e que se fortalece com a Undime, se fortalece ainda mais com a cooperação intermunicipal. E o meu sonho é que 0 municípios, daqui à próxima Munique, estamos ajudando até o IBGE lá na Fundação, 0, se não na próxima, mas talvez em 1 ou 2 Muniques, que não tenha nenhum município no qual o secretário municipal de educação não gere seu recurso educacional. E acho que a cooperação intermunicipal é uma forma de fortalecer secretários municipais de educação. Lembrando que no quadriênio passado, a média de secretários municipais de educação pelo quadriênio foi de 3,8, isto é, na média, mais ou menos, cada município teve um secretário por ano. Para mudar isso, é preciso ter colaboração. Eu vou passar... O Felipe chegou? Não estou vendo aqui. Não, né? Então, eu vou passar ao nosso querido Maurício. O Maurício, ele é municipal, estadual e federal, né? Eu sempre brinco com meus alunos de federalismo, a pergunta, o mosquito da dengue é municipal, estadual ou federal? E nenhum deles responde na prova, eu sempre faço a pergunta na prova. O Maurício esteve no município, esteve no estado, já esteve e está no governo federal em alguma medida. Portanto, o Maurício é um ser que sabe claramente a complexidade e a importância do federalismo para a educação brasileira. Tem toda a experiência, excelente experiência para isso. E Maurício foi meu aluno, veja só que coisa, né, coitado, né? Não teve sorte na vida. Mas eu acho que assim, a nossa pergunta aqui, Maurício, é como o MEC, sobretudo SAS, a sua secretaria, na verdade, pode impulsionar a cooperação intermunicipal na educação brasileira no momento que a gente está fazendo o plano. Vamos discutir o sistema, estamos rediscutindo o PAR. Pensar 3 grandes mudanças importantes para a educação básica brasileira. Como é que o MEC e a SASE podem impulsionar a cooperação intermunicipal no federalismo brasileiro? E agradeço, obrigado, Maurício, por estar aqui. Bem, vou começar contando, né, um pouco dos causos, né? Mas, obviamente, tentando fazer as conexões bem pertinentes. Eu fui, sim, aluno do Abrúcio em 1999, no curso de Administração Pública da ENAP, que prepara gestores governamentais para o governo federal. E todas as disciplinas que nós tivemos foram muito boas, mas eu guardo com muita apreço essa disciplina do Abrúcio, porque eu fazia política educacional, que é uma dimensão da administração pública, de maneira intuitiva. E a administração pública, enquanto ciência, enquanto conceitos, elas
dão ferramentas muito importantes para um gestor, seja ele municipal, estadual, federal, né? Então, assim, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho que todo gestor público possa fazer formações em administração pública, desde o direito administrativo sobre licitação até o planejamento estratégico para 10 ou 20 anos para o seu território. Então, assim, foi um ponto de inflexão esse curso e as aulas do Abrúcio, que, como vocês veem, é didático, né? Ele é muito didático e muito cativante, né? Ele sabe cativar a atenção de nós, alunos, né? Bom, eu quero começar com a frase com que o professor Abrúcio iniciou. Ele disse assim: nós todos aqui estamos aqui porque queremos mudar a educação brasileira para melhor, né? E é isso mesmo, é a grande verdade, só que creio que a gente precisa se comprometer com o próximo passo, com 2 próximos passos. Um é o que cada um entende por melhor, e o 2, como vamos fazer isso, né? Bom, a referência do Michael Fullan é uma referência fundamental para quem opera reformas em educação, tá? Eu tive a oportunidade, né, de descobrir esse cidadão lendo um pequeno artigo sobre a reforma no estado do Ontário, né, que foi um dos primeiros trabalhos, desafios que ele ajudou a enfrentar. E naquele caso que ele descreve, algo que para mim me chamou muito a atenção, porque é algo que nós ainda não temos nas discussões brasileiras sobre reforma, é que ele foi muito claro de que os sindicatos têm que estar na reforma. Não há reforma se nós não tivermos a representação dos professores e o conjunto de professores conversando sobre o que é essa reforma. Porque é uma coisa muito simples, gente. É ele que está lá na sala de aula e, além de ele querer, existe uma coisa chamada cultura profissional que não se muda porque você mudou o chip. Não se muda. Nós, ou o Brasil, tem no mínimo 50 anos, 60 anos, que aprendemos que você organiza o trabalho pedagógico pegando uma grade para a semana e dizendo que na segunda-feira é português e matemática, que na terça é ciências. Então, como é que você vai dizer assim, não, agora nós vamos nos organizar para trabalhar o currículo de outra maneira? Só sentando e conversando, e experimentando, e errando, e corrigindo. E para você fazer tudo isso, se transformar numa prática na sala de aula, você tem que conversar com quem está lá na sala de aula, né? Mas, então, vamos adiante. Nesse conceito aí do Fullan, você também falou de território, né? Eu acho um conceito básico hoje para qualquer política pública no Brasil. Acho que eu vou conseguir. E aí eu acho uma coisa que a gente vem procurando, assim, cavocar, que nem um mineiro na SASE, é intersetorialidade. Porque o território é exatamente ver que lá a educação se conecta com as condições urbanísticas, que se conectam com os equipamentos de saúde, que se conectam com a situação de segurança daquele lugar, com a história dele, né? Então, e também assim, se nós acharmos que cada uma desses equipamentos ficarem fazendo só a sua tarefa, nós não daremos conta. Então, essa rede intersetorial é algo que merece todo o nosso carinho, não é? Bom, tem uma fala da Carla que me chamou muito a atenção, porque, assim, os secretários têm uma equipe,
Mas o lugar do secretário é solitário, né? Tem umas coisas assim que a gente tem que guardar consigo mesmo, resolver sozinho e encontrar o melhor jeito de dizer, de comunicar, seja para o prefeito, seja para... né? Então, essa poder trocar, ele é realmente muito importante, né? E aí, tentando responder a pergunta do potencial dos ADEs, né? Olha, eu creio que o ADE é a coisa mais nova e mais inovadora que a gente pode ter nesse país para responder ao que a gente ainda não respondeu, sabe? Nós a gente vem tentando construir regimes de colaboração. Esses regimes também se dão dentro de histórias das diversas unidades federadas, que são muito diferentes, complexas, onde o elemento político complexifica ainda mais, né? Do outro lado, cada município precisa crer em si mesmo, né? Crer em si mesmo, porque essa é a condição necessária para participar de maneira positiva, e o positivo aí de um lado para outro e de outro para um, né? Num consórcio ou num arranjo. Tá? Eu gosto muito de literatura, então eu fico fazendo aqui minhas associações, sabe? Aí quando falou municipalista municipal ou intermunicipal e tal, eu lembrei de uma imagem muito bonita, né, da dialética, mas numa imagem do Ítalo Calvino, que diz que ele está descrevendo um arco, assim, uma ponte em arcada, né? Aí ele é muito detalhista, fala das pedras, e aí só depois ele começa a falar pelo arco, como é bonito, tá. Aí a pessoa que está com ele diz assim, por que falar dessas pedras? Eu quero saber do arco. Aí ele diz assim, sem pedras não haveria arco. Então, sem municípios, obviamente, não há consórcio, né? Desculpa, eu estou falando consórcio porque nós chegaremos um dia a essa condição. Mas sem intermunicipalidade, todos os municípios são mais frágeis, né? São unidades, né? E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Eu acho, sim, que o MEC tem uma capacidade e uma responsabilidade sobre isso, e vamos trabalhar essa dimensão, vamos conversar mais e mais com vocês sobre isso, tá? Deixa eu pensar. Eu quero dizer uma coisa, eu só tenho menos de um minuto aí, mas eu quero dizer uma coisa porque eu acho que é talvez a coisa mais importante que a gente está precisando dizer uns aos outros aqui no Brasil, sabe? Nós precisamos construir um consenso nacional em torno das coisas mais importantes, mais urgentes, que precisa resolver nesse país de maneira mais rápida, sabe? A gente não pode, racionalmente, realisticamente, pensar que a gente consegue consensuar tudo, mas não daremos um passo sequer adiante se nós não conseguirmos construir consensos relevantes em pontos fundamentais, sabe? Eu rezo por esse consenso, tá? E vou concluir com mais uma citaçãozinha. Eu sei que o tempo está encerrado, mas nós começamos tudo tão pontualmente que eu vou me permitir, tá? Tem um ditado, né? Mais que um ditado, é uma frase muito curta, né? 3 frases curtíssimas, mas que é um verdadeiro programa ético, né? Essas são do Hillel, que é um sábio judeu do
da época de Jesus, mais ou menos. Acho que era um pouco 50 anos antes de Jesus. Ele diz assim: se eu não for por mim, quem será? Primeira pessoa que tem que ser por mim sou eu, né? Aí a segunda frase é assim: mas se eu for só por mim, o que sou? E se não agora, quando? Né? Então, é isso. A gente precisa ser por si, em primeiro lugar, mas ver quem está do lado, para não ficar sendo só por si mesmo. E o momento é agora, né? Então, espero ter falado assim, a gente, depois de ouvir o Abrúcio, a Carla e o Luiz, é tanta coisa que passa pela cabeça da gente que fica meio difícil organizar. Mas eu espero ter dado alguma coisa aí de contribuição. Felipe chegou? Bom, antes de passar para o Felipe, só fazer uma pequena observação, porque o Maurício me ensinou uma coisa muito importante. Eu fui fazer um livro sobre o caso do Ceará, sobre o regime de colaboração do Ceará, os resultados do Ceará, e o Ceará é um estado pioneiro em modelos de colaboração. E, obviamente, há vários aspectos importantes, que vão desde da mudança da formação profissional, material didático, criar um fórum de colaboração entre os vários atores. Mas o Maurício me dizia, só dá certo esse modelo de colaboração, só pode dar esse modelo, o governo do Estado do Ceará só pode ter sucesso no seu modelo de governança se ele acreditar no municipalismo. Quer dizer, o sucesso do caso Ceará só houve porque o governo do Estado, que coordenou, que era o comandante desse processo, acreditou no municipalismo. E a gente só pode acreditar na cooperação intermunicipal se a gente pensar que a cooperação intermunicipal, ao fim e ao cabo, vai fortalecer os municípios, as comunidades e as escolas. Porque o contrário não virá sozinho, precisa de apoios. Mas a gente só pode acreditar em cooperação intermunicipal se a gente acreditar que tem que fortalecer os municípios e as escolas do país. Sem mais delongas, eu vou passar agora para chamar, né? Você chamou aquela hora? Não chamou, né? Então, vou chamar aqui o Felipe Camarão, que é vice-governador do Maranhão e também secretário de Estado de Educação. Palmas para o doutor Felipe. Tudo bom, Felipe? E assim, a gente queria deixar, assim, digamos, duas coisas importantes para a gente pensar na tua fala. Uma é qual é o papel do Estado, né, do governo estadual, do ente estadual, nesse processo de construção de regime de colaboração. Segundo, o Maranhão está tendo agora um crescimento importante, né? A Carla que não me deixa mentir, dos arranjos. São 4, 2 estão sendo construídos. Maranhão, o Felipe conhece muito melhor que a gente, é um estado com muita desigualdade, né, Felipe? É um estado muito, não só desigual, mas diverso, né? Território muito grande. Como é que você vê, na verdade, o papel destas formas de cooperação intermunicipal para lidar com a desigualdade e com a diversidade do Maranhão? Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, boa tarde, imensa honra estar aqui. Muito obrigado pelo Instituto Positivo ter me convidado a fazer parte desse momento. Prazer estar com vocês, viu? E quero cumprimentar vocês aqui em nome da Carla, nossa presidente da Undime do Maranhão, que já falei muito dela hoje pela manhã, já falei muito sobre ela ontem, e atrasei um pouquinho porque eu estava na agenda com o Camilo mais cedo, a gente estava recebendo lá os resultados, né, do IDEB, resultados bons, resultados desafiadores ainda também, para todo mundo. E depois eu acabei tendo algumas outras reuniões paralelas. Respondendo à pergunta, eu queria falar sobre duas visões, já nessa minha dupla função e às vezes tripla, né, que eu tenho no Estado. Porque, como tu bem disseste, eu sou vice-governador, né, estive como secretário de Educação até mês passado, aí tive que assumir o governo mais 2 vezes, não fui nomeado de novo ainda, então, às vezes, também como governador em exercício. Às vezes tem essa crise de identidade, né? Eu chego no evento, não sei se eu vou estar como vice-governador, como governador em exercício ou como secretário de Educação. Antes de ser eleito vice-governador, eu estive como secretário de Educação no governo do Flávio Dino, nosso atual ministro supremo, por 6 anos, né?
fiquei o governo todo com ele, ocupei outras secretarias, mas na Secretaria de Educação 6 anos. Aí fui eleito vice-governador e voltei depois, mais um ano à frente da Secretaria de Educação. Então, eu quero primeiro falar dessa visão como secretário de Estado da Educação, né? Começando a falar para vocês desta visão que foi muito boa. Eu tive muita sorte de ter sido auxiliar do Flávio, porque quando ele me convocou, porque foi uma convocação, né, não foi bem um convite, foi uma convocação. Eu era secretário de governo na época, e ele me chamou para ir para a SEDUC. Ele me disse duas coisas, 3, na verdade, apenas. A primeira delas era para eu prestar atenção no nome do meu cargo, que eu ia ocupar a partir do dia seguinte, que foi no dia 6 de março de 2016. Foi que eu ia ser secretário de Estado da Educação, e não secretário de Governo da Educação. E ele disse assim, olha, isso aí é um símbolo muito forte que tu tens que ter, que tu não pode cuidar só da rede estadual. Tu tens que ajudar os municípios, tem que coordenar, tem que liderar, não é dar ordem, né, não é mandar nas redes municipais, de forma nenhuma, claro, mas que a gente também tem que apoiar as redes municipais, seja na alfabetização, seja no ensino fundamental. E disse ele, né, e eu repito isso até hoje, porque se a gente for pensar por uma visão egoística mesmo, pelo umbigo, os estudantes de hoje das redes municipais são os nossos de amanhã. Então, é muito melhor a gente trabalhar desde logo todo mundo junto, e esse é o nosso espírito lá no Maranhão com a Undime. A segunda coisa que ele disse foi, olha, tu tem que conhecer o Maranhão todo. Tem que conhecer, vai em todas as escolas, porque não tem como tu fazer a gestão de uma rede se tu não tiver o conhecimento. Não tem como tu coordenar alguma coisa, organizar uma coisa sem conhecer. E eu, na minha santa inocência, disse, não te preocupe. Ele, tu é novo, vai para conhecer o Maranhão todo, vai em todas as escolas da rede estadual. Eu disse, são quantas? Ele falou, olha, eu não lembro de cabeça, amanhã tu descobre. Eu cheguei no dia seguinte, na secretaria, e foi a primeira pergunta que eu fiz. São 1.300 escolas na rede estadual, fora as redes municipais, né? Então, num rápido cálculo matemático, eu disse, mesmo que Flávio seja reeleito, como foi, eu fique até o final, é humanamente possível eu conhecer as 1.300 escolas da rede estadual. Mas, ainda assim, consegui conhecer o Maranhão todo, os 217 municípios, os povoados, e aí, nesta integração, que foi a terceira mensagem dele, que era a gente implementar o programa Escola Digna, que foi o grande início ali de tudo do nosso regime de colaboração no Maranhão. Cada estado, né, dá um apelido, dá um nome. Nós chamamos de Programa Escola Digna, que se tornou a nossa macropolítica de educação. Inicialmente, era um programa para substituir escolas de taipa e de palha por escolas de alvenaria, com assessoria técnica para aquelas prefeituras, aqueles municípios que recebessem essas escolas dignas feitas pelo governo do Estado. Então, a gente ia lá, fazia uma nucleação, né, pegava aquelas escolas de taipa, com baixa matrícula, com salas multisseriadas, fazia nucleação, construía uma escola, mobiliava, entregava para a prefeitura, mas também fazia o acompanhamento técnico-pedagógico com essas prefeituras. Então, inicialmente, foram aproximadamente 115 cidades dos 217 municípios do Maranhão. Quando o Flávio foi reeleito, e aí, a partir de 2019, a gente transforma isso numa política de Estado, né, vira lei. Então, é lei hoje no Estado do Maranhão, decreto regulamentando todos os aspectos que vocês puderem imaginar, desde o sistema de avaliação, que não existia no Maranhão e hoje existe, como existe em quase todo o Brasil, passando por premiação, passando por transporte escolar e tudo mais que vocês puderem imaginar. E a terceira fase já com o atual governador Brandão, reeleito, e quando eu volto para a Secretaria de Educação, que é o foco no pedagógico, né, na aprendizagem dos estudantes. E aqui é onde eu quero me ater, e aí falando uma visão mais de vice-governador, né? Porque o que nós percebemos ao longo desses anos todos, e aí eu acho que isso é comum, é que, primeiro, Bruce, é desafiador. O estado do Maranhão, mas é desafiador como é desafiador em qualquer estado do Norte e do Nordeste, especialmente, como é desafiador no Centro-Oeste, como é desafiador no Sul, como é desafiador no Sudeste, né? Não existe essa história de dizer que um estado é mais difícil do que outros. Todos têm suas particularidades, né? Extensão territorial, dificuldade de acesso, de transporte, ou seja, de acesso e permanência na escola, tudo isso é muito desafiador para todos nós. Temos essa segunda parte do desafio, que você também colocou na pergunta, né, que são as particularidades até culturais que o nosso estado tem, como qualquer outro estado grande, como é o caso do Amazonas, da Bahia, Minas Gerais, enfim. Mas o Maranhão tem isso, da gente estar ali no centro do Matopiba, né, fazer a fronteira com o Piauí, fazer fronteira com o Tocantins, fazer fronteira com o Pará,
pegasse um pedacinho ali pertinho da Bahia também. E a gente está muito próximo do Centro-Oeste, na região chamada Tocantina, porque é perto do Tocantins. Então, se vocês andarem pelo Maranhão, até o sotaque é diferente, né? O meu sotaque é ludovicense, é da capital. Mas o sotaque mais para baixo é mais puxando assim, para os goianos, né? Assim, e tem os sotaques que são diferentes. Tem uns que já falam mais baianês, que falam um pouquinho mais cantado, e assim por diante. E essas dificuldades, elas facilitam muito o tratamento delas com um regime de colaboração efetivo. E eu preciso apontar para vocês um caminho que deu certo para a gente. Quando a gente foi fazer o nosso documento territorial dos municípios relativo ao ensino fundamental, a gente foi assim, o modelo de maior sucesso que nós tivemos na história da educação maranhense, em que nós unimos com a Undime, pacificamos total, foi antes da pandemia ainda, né? Ou seja, nem foi a pandemia que nos levou a isso. A FGV nos ajudou muito, o PAIN, na época, nos ajudou muito com relação a isso. E todo mundo entendeu que aquele era um documento maranhense, do território maranhense. Cada um abriu mão da sua certa autonomia federativa e a gente construiu um documento só, completo, mas observando as particularidades regionais. A partir daí, Carla, talvez tu possas também me confirmar isso, os arranjos locais, os arranjos territoriais, começaram a ter maior relevância, porque a gente começou a perceber que dentro dessas nossas diferenças, as cidades próximas regionalmente tinham as suas similaridades. Que, obviamente, lá da região da Carla, que é a região sul do Maranhão, lá em Açailândia, é diferente, por exemplo, dos Lençóis Maranhenses, que foi recentemente escolhido Patrimônio Natural da Humanidade. Eu quero convidar todos vocês para irem lá, inclusive, vocês vão gostar muito. Viu? Vocês vão adorar ir com suas famílias lá. É absolutamente diferente. Como é diferente daquela região da Baixada, que vai para o litoral ocidental, que já é perto do Pará. Tudo. Mas, gente, quando eu falo diferente, eu falo tudo. Desde a geografia, da cultura, até a formação das redes municipais. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma cidade, da Carlinha, da região Tocantina, na verdade. Temos uma cidade na região sul, chamada Balsas, no Maranhão, em que da sede da cidade de Balsas ao povoado mais distante dá 256 quilômetros de distância, com estrada vicinal, com estrada de chão. Então, vocês imaginam como é a dificuldade de transporte para uma... 256, a gente atravessa 3 estados do Nordeste, né? Assim, a gente sai ali de Pernambuco, vai até Sergipe, eu acho, assim, ou só para o Rio Grande do Norte, né? Então, assim, é uma dificuldade muito brutal que nós temos. Então, esses arranjos locais, esses arranjos produtivos, eles hoje funcionam mais do que um consórcio. E aí já me alertaram aqui do tempo, mais um minutinho para concluir, porque eles hoje possibilitam uma eficiência maior no nosso regime de colaboração, que vai desde coisas simples, gente, como a parte de formação continuada dos professores, e que nós conseguimos, através do arranjo, fazer isso de forma regionalizada, e trabalhar em rede, efetivamente, que é a forma mais fácil, mais óbvia que nós temos de fazer a educação, né? A gente faz aquela formação com os nossos articuladores estaduais, e aí esses articuladores regionais em rede, né, em onda, transmitem aos articuladores regionais, que depois vão para os articuladores municipais. E assim nós conseguimos chegar muito rápido, mas, Miguel, muito rapidamente nos municípios, a ponto de eu chegar numa cidade que talvez as pessoas nunca tenham me visto pessoalmente, mas já me conhecerem, porque eu sou secretário de Educação, que já falou dessa história de escola digna, de regime de colaboração, de IDEB e tal, e está com uma camisa lá, Pacto pela Aprendizagem, Escola Digna. Certo? E já saberem do que a gente está tratando, já saberem o que é um sistema de avaliação. Quando, há 8 anos, nossos professores não tinham ideia, né, de como era o sistema de avaliação feito no Brasil. Até falei que isso é o mais simples, porque de fato porque é mobilização, é engajamento, até coisas mais complexas, como, por exemplo, licitações, que são feitas pelas prefeituras, em que uma cidade do lado da outra compra carteira escolar, uniforme escolar, ou o que quer que seja, com preços bem diferentes, né? Então, a gente consegue compartilhar até coisas que são mais simples ou mais complexas através desses arranjos. De modo que eu encerro aqui dizendo a vocês que eu vejo que esse é um caminho sem volta.
eu vejo que nós nos organizarmos nos estados, e aí fica uma dica, né? Fica assim, um caminho muito sério, muito empírico aos municípios, que quanto mais a gente conseguir se organizar em rede e territorialmente, né? Essa palavra é muito forte, né, Carla? Territorialmente, nós conseguimos solucionar muitos problemas. Até, e aí concluo com isso, com materiais. Material para alfabetização. Não adianta nada a gente fazer um material para alfabetização e entregar lá para a Ceilândia falando da realidade da Baixada Maranhense, porque os estudantes não vão entender nada. Sequer as frutas que nós apresentarmos na época da alfabetização. Não vão saber os nomes dos rios que nós estamos falando. Quando a gente fala da sua realidade local, até para o processo de ensino-aprendizagem se torna mais fácil. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Me coube aqui fazer só uma finalização rapidinha de 5 minutos que me pediram. Eu queria destacar 4 pontos, né? O primeiro ponto, quando a gente pensa na educação brasileira e a importância do federalismo, da questão territorial, talvez o primeiro ponto que se apresente é a criação de um Sistema Nacional de Educação. Está aqui o Mozart, que sempre defendeu, falou sobre isso, e o sistema é muito importante. Políticas sistêmicas têm melhores resultados no Brasil. Recursos hídricos e saúde, por exemplo, têm melhores resultados do que educação. A gente tem comparações sobre isso. Mas é importante dizer um pouco, sou defensor do sistema, mas entender um pouco mais que o sistema é um conjunto de articulações territoriais. O sistema não é centralização, o sistema não é criar um chefe federal, o sistema não é... É bom dizer essas coisas, sabe, Maurício? O sistema não é, digamos, um modelo hierárquico. O sistema vai conviver dentro dele, Luiz, e para Carla, com um conjunto de articulações territoriais. Ele tem que ser o estimulador dessas articulações territoriais. Ele tem que ser a arena que consensua um conjunto de coisas que vão, ao fim e ao cabo, funcionar na engrenagem territorial, Felipe. Mas ele é muito importante, porque nós estamos precisando de um impulso que seja capaz de reduzir as assimetrias e desigualdades entre os estados e municípios, e o IDEB mostra, como está mostrando hoje, que nós temos muitas desigualdades. Então, acho que o sistema é um ponto central, e dentro do sistema, e termino esse primeiro ponto, a gente tem que colocar a cooperação intermunicipal. Isso é muito importante, pensar como é que vai entrar na lógica do sistema. O segundo ponto, nós insistimos muito em falar o termo cooperação intermunicipal, porque a cooperação intermunicipal ela vai além do nome do desenho administrativo ou jurídico. Nós temos arranjos, temos consórcios, municípios podem ter consórcios, arranjos, daqui a alguns anos a gente pode inventar uma outra coisa, tal. Mas o ponto central é que nós precisamos de cooperação intermunicipal e educação. Isso tem que estar no PNE, isso tem que estar no sistema, isso tem que estar no coração da educação brasileira. Estou vendo aqui o Gilberto, presidente do IBE, os tribunais de contas. Quão melhor será para os tribunais de contas ter um papel, digamos, de controle e um trabalho, digamos, de aprendizado e trabalho de ajuda mútua com os municípios se houver territorialização intermunicipal, né, Edilberto? Será muito melhor para os tribunais de contas do que contando lá, né? Imagina em Minas, né, 800 e quantos municípios, cara, não faz o menor sentido isso, não faz o menor sentido. Mas nosso tema, e termina o segundo ponto, é a cooperação intermunicipal, e isso tem que estar no coração da política educacional brasileira, se a gente quiser ter um delta melhor, isto é, se a gente quiser ter um avanço de tempo e com menor desigualdade na melhoria da educação brasileira. Um terceiro ponto que eu queria destacar é que a cooperação intermunicipal ela é muito importante. Eu já havia falado isso quando comentei ao início, quando Carla falou, como espelho dos municípios. A cooperação intermunicipal, Felipe, é esta forma pela qual os municípios se reconhecem, constroem uma vida conjunta territorial. Então, a cooperação intermunicipal tira o município da sua situação, o Leibniz chamava de mônada, de o mais solitário dos solitários lugares da vida humana,
tira o município do seu lugar mais solitário. Imagina naquelas regiões de quilombolas no Maranhão, né, Felipe? Você tirar aqui o mais solitário dos mais solitários para mostrar que é possível ser um município forte em colaboração com outros municípios. E o último ponto, e termino aqui, a gente se pergunta, e acho que essa é a ponte para a próxima mesa, na verdade. Quando a gente está falando em colaboração intermunicipal em educação, eu falo muito de gestão de políticas públicas. Embora eu seja um cientista político de formação, cada qual tem o seu defeito, mas quando eu escrevo no hotel, eu escrevo professor, sempre, que é o que eu sou há mais de 30 anos, eu estudo muito gestão de políticas públicas. E, do ponto de vista da gestão, a ideia de colaboração concretizada pela cooperação intermunicipal é fazer aquilo que, sozinho, cada município não poderia fazer. E há muita coisa que, sozinho, o município faz mal ou não consegue fazer. Formação continuada. Se o foco no Brasil é melhorar o processo de ensino-aprendizagem pedagógico, eu sempre digo, é importante melhorar digamos, as licenciaturas, a formação inicial, etc., mas a maior parte dos professores, nos próximos 10 anos, já foi formado e já está nas redes. Sem formação continuada, portanto, não adianta nada. E imagina um município de 7, 8 mil, município lá perto lá de São Paulo, Borá, que tem 800 habitantes, fazendo o seu plano municipal de formação continuada de professores. Parece brincadeira isso, é gozação. Não dá para fazer bons programas de formação continuada, o MEC pode criar grandes incentivos, o Estado pode ter um monitoramento, um impulso, mas, em geral, vai ser regionalizada de forma intermunicipal. Outra coisa importante, que é fundamental, produzir diagnósticos educacionais. Porque o IDEB é o diagnóstico no fim do túnel, não no começo do túnel. Você vê o que aconteceu ao final do jogo. Né? O Guardiola, que é o grande técnico, ele inspira o técnico campeão da NBA, do Boston Celtics. Trouxe o Guardiola para... Boston Celtics perdeu 3 temporadas seguidas e falou assim, você vai sentar junto comigo e me ajudar a ganhar o campeonato da NBA. Ele ganhou. E o Guardiola diz, técnico bom fala antes do fim do jogo. A frase parece óbvia, mas não é. O que significa isso? Que cooperação intermunicipal aumenta a capacidade de diagnóstico territorial da educação. E se a gente aumentar a capacidade de diagnóstico territorial da educação antes do IDEB, a gente terá IDEBs melhores. E, por fim, haveria outros, já escrevi alguns trabalhos para o próprio Instituto Positivo sobre isso, mas eu acho que um ponto que quero destacar, Elisiane, é que acho que a colaboração tomada como um princípio de gestão, como um princípio de governança, é central para a educação em todas as suas partes. Mas no que se refere à cooperação intermunicipal, ela é muito importante porque ela é capaz de transformar a educação num conjunto de articulações sistêmicas. Quanto mais aumentar a colaboração intermunicipal, mais chances de aumentar a colaboração entre escolas, mais chances de aumentar a colaboração entre professores, mais chances de aumentar a colaboração entre a escola e a comunidade. Ela tem um efeito irradiador, para usar um termo do Michael Fulham. Educação boa é quando você consegue produzir efeitos irradiadores. O IDEB produziu um efeito irradiador no Brasil. Todo mundo está preocupado com o resultado, só não sabe como chegar lá. E, para como chegar lá, nós precisamos encontrar outros mecanismos irradiadores. E eu acho que um dos mecanismos irradiadores mais importantes, sistema colaborativo da educação brasileira, é a cooperação intermunicipal. E se chegamos hoje ao IDEB que nós temos hoje, com ganhos, mas com desafios, como disse o Felipe, e quisermos chegar a um IDEB melhor nos próximos anos, o princípio irradiador mais forte no Brasil é pensar o princípio irradiador territorial e, dentro dele, o princípio sistêmico colaborativo da cooperação intermunicipal é o que pode irradiar mais melhores e mais rápidas mudanças na educação brasileira. Obrigado, pessoal. Vamos para a próxima mesa.